Como registrar o trabalho de um agente comunitário de saúde numa ação de vacinação? Quer saber responder essa pergunta? Fique comigo até o final do vídeo. Meu nome é Jamison Ferreira, sou consultor em saúde e criador de conteúdo digital aqui para o canal Descomplicando a Saúde Coletiva. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte: para algumas pessoas, esta pergunta pode gerar esta carinha aqui do lado. Para outras pessoas, não. Essa pergunta ela não é nem um pouco estranha. Mas vamos pensar o seguinte: agente comunitário de saúde numa ação de vacinação? Como é que eu vou registrar esse trabalho? Algumas pessoas têm ideias completamente equivocadas sobre a atuação do agente comunitário de saúde e também equivocadas sobre uma ação de vacinação. Então, para não ficar somente desse jeito, vamos pensar e vamos responder perguntas estratégicas para explicar esse ponto. A primeira coisa que eu vou responder é o seguinte: o que pode compor uma ação de vacinação? Então vamos lá, do início, ninguém chega vacinando os outros. Organização do ambiente, transporte e armazenamento dos insumos de vacinação, são os componentes referentes à vacinação. E aí, quando começa a ação, nós temos a recepção, a coleta de dados do usuário, a organização do fluxo de pessoas, a vacinação, o ato de vacinar, o registro de vacinas, e eu também posso ter ações educativas para aquelas pessoas. Mas, inclusive, eu posso ter outros serviços. Então, bora avançar um pouquinho. Quem pode ser acionado para participar numa ação de vacinação? Eu posso ter a participação de auxiliar administrativo, eu posso ter a participação de técnicos de enfermagem, eu posso ter a participação de enfermeiros, eu posso ter a participação de agentes comunitários de saúde, eu posso ter a participação de outros profissionais de saúde e até de outras equipes, como o NASF, por exemplo. Ok? Para algumas pessoas estão entendendo, outras estão ficando cada vez mais curiosas. Tá, vamos responder lá a seguinte ponto: quais ações de saúde podem ser ofertadas ou podem compor uma ação de vacinação e de uma forma mais integral? Você já pensou que você pode fazer cadastros individuais e atualizar cadastros individuais? Isso pouco é feito. Muitas vezes se monta uma fila que a pessoa lá na frente tem somente o cartão de vacinação verificado e depois encaminhado para uma vacina. Você está perdendo uma oportunidade maravilhosa de falar com as pessoas, verificar como é que está, se ela já é cadastrada, se não é. Se ela já é cadastrada, atualizar o cadastro. Se ela não é cadastrada, aproveitar aquele momento que ela está ali e fazer o cadastro individual. Tá bom? Vamos pensar diferente. Segundo, a verificação da situação vacinal. As pessoas fazem isso de uma forma tão robótica, tão superficial e tão rápida, que elas fazem isso ponto a ponto individual e não compreendem que aquele momento pode ser um trabalho em grupo. Bom, vai depender de como você organiza a sua ação de vacinação. Não precisa ser só dia D. Eu posso ter ação de vacinação de segunda a sexta, vai depender de como você vai organizar os seus serviços. Então, vamos dizer que eu estou em um sábado de manhã. Na frente, eu vou fazer isso inclusive fora da minha unidade de saúde. Eu encontrei um coreto, um pátio ao lado de uma igreja, que tem um grupo de pessoas, que ali vai ser o meu público-alvo e meu local de referência para vacinação. Eu posso organizar uma fila, ou eu posso fazer uma roda, que é mais didático e é mais organizado. E ali eu posso tanto fazer ação de educação e saúde, falando da importância da vacina, isso é uma ação separada. Eu posso, naquele mesmo grupo, o técnico de enfermagem vai abordando cada um, solicitando o cartão de vacina e ali verificando quem tomou vacina, quem não e o que é que falta. Eu posso depois encaminhar para atendimentos individuais e eu também posso fazer outros procedimentos ali ou individualmente. Ali eu posso fazer uma avaliação de peso e altura. Ali eu posso fazer aferição de pressão arterial. E eu também posso fazer rodas de conversa para uma ação educacional. Então, olha só
quantas ações eu posso agregar em uma ação de vacinação. Tá começando a abrir agora a cabeça? Tá começando a pensar diferente? É por isso que a gente evita dar respostas imediatas e superficiais. Bom, na saúde, para cada ação, uma forma de registro. E aqui eu queria chamar a seguinte atenção de vocês. Vamos lá, bora pensar direitinho. Primeiro, o cadastro e a atualização, quem é que mais maneja a ficha de cadastro individual? É o agente comunitário de saúde, gente. Como é que ele vai fazer o cadastro ou a atualização do cadastro? Na ficha de cadastro individual ou no tablet ou no celular que vai estar instalado o aplicativo, seja ele qual for. A verificação da situação vacinal, quem é que vai fazer isso, primeiramente? Técnico de enfermagem, ou o enfermeiro ou a enfermeira. Para isso, a verificação da situação vacinal, se ela for em grupo, ela vai ser registrada na ficha de atividade coletiva, porque é uma ação em grupo, mas a revisão do cartão ela é individual. O técnico, a técnica, o enfermeiro ou a enfermeira vai olhar e dizer, tá faltando isso, isso, isso. Ok? E aí vai começando a separar daquele grupo quem precisa de qual vacina. Terceiro ponto, atendimentos. Pode ter atendimento do médico, do enfermeiro, do profissional do NASF, se eu fizer uma ação melhor, maior e integral. E ali vai ser registrado na ficha de atendimento individual. Lembra que eu falei que é uma ação fora da unidade? Não vai ter como atender ali no prontuário eletrônico. Então, na ficha de atendimento individual. Procedimentos. Tudo que é procedimento é na ficha de procedimento. Lembrando, vacina não é procedimento. O ato de vacinar é na ficha de vacinação. E, obviamente, você depois atualiza o cartão de vacinação, que é o registro para o usuário. E quando a gente chegar na educação e saúde, quem é que vai preencher a ficha de educação e saúde? Quem realizar a atividade. E aqui eu quero chamar muita atenção de vocês. Por favor, não transformem o ato de arrastar a cadeira em ficha de atividade coletiva e muito menos uma atividade educacional. Tem gente fazendo muita coisa errada, utilizando a ficha de atividade coletiva simplesmente para dizer que esteve presente numa atividade de vacina. E aí preenche de qualquer forma para que o seu nome esteja em algum registro, né, de ficha de registro. E isso está completamente equivocado. Você está falseando o registro, tá bom? A educação em saúde, ela vai ser a categoria 4 da ficha de atividade coletiva. Lá embaixo você vai descrever a qual equipe você faz parte, o seu CBO, a sua unidade de saúde. Você vai escrever onde está sendo realizada aquela atividade, para quantas pessoas no grupo, o perfil do público. Aí depois você vai marcar o tema que você está falando da sua atividade educacional. E como é uma atividade educativa, você não precisa fazer o detalhamento dos presentes, coletando cartão SUS ou CPF, data de nascimento e sexo. Como é uma atividade educativa, você não precisa fazer o detalhamento na parte de trás. Vou repetir isso. Toda atividade educativa com registro na ficha de atividade coletiva não requer detalhamento dos participantes. Espero que isso tenha ficado claro. Então você deve aproveitar aquele momento onde tem um agrupamento de pessoas para fazer uma ação ali de saúde. E aí vem o estalo. Sim, o agente comunitário de saúde pode ser o responsável pela execução dessa ação de educação em saúde. E quantas fichas serão produzidas? Uma só, se for feito só um grupo, se for feito só um tema. Ah, Jamerson, mas essa ação ela durou o dia inteiro. E aí eu esperava montar um grupo de pelo menos 10 ou 15 pessoas e ali fazia uma nova ação educativa para aquele grupo. Então, a cada grupo que você fizer, a ação educativa naquele dia de ação de imunização, você vai fazer um registro, você vai utilizar
uma ficha de atividade coletiva para realizar aquela ação educativa para cada grupo. Então veja que um dia de atividade de vacinação pode gerar diferentes tipos de registro, inclusive vários registros em atividades coletivas. Jamerson, mas eu tenho um grupo que é de 6 ACS. Como é que eu faço com cada um deles? Vou dar uma dica. Como em um dia só você pode fazer vários grupos, pequenos grupos de 10, 15 pessoas, para as suas atividades educativas, você coloca um ACS como responsável e executor de cada grupo de atividade educativa. Então vamos dizer que a atividade de vacinação começou às 9 horas e o primeiro grupo, a primeira roda de conversa começou às 9h30 e foi até às 10 horas. Então, encerrou aquele grupo, encaminhou para a vacina, e aí está esperando um outro grupo ser montado, novas pessoas vão chegar. E aí é outra ficha. Então, não tem nenhum problema se naquele dia aparecer 3 grupos de manhã, 3 fichas de atividade educativa para o mesmo tema, mas pode ser para a mesma quantidade de pessoas ou quantidade de pessoas diferentes. No primeiro grupo foram 12, no segundo grupo foram 15, no terceiro grupo foram 20 pessoas. E aí a gente vai ter a ideia, sim, de fazer uma boa ação de imunização, mais potente, mais acolhedora e mais integral, gerando comprovante de participação, comprovante de produção registrada, não somente para o técnico de vacinação, mas para o enfermeiro, para o médico, para a equipe do NASF e também para os seus agentes comunitários de saúde. E aí a gente fecha a charada, tá bom? Qual é a charada que a gente tem que responder? Não use a ficha de atividade coletiva somente como um jeito superficial de dizer que você esteve lá presente. Se faça presente, mas também produzindo ações coletivas. Uma coisa é ajudar na organização do evento, outra coisa é fazer a sua função enquanto profissional de saúde. A educação em saúde é uma atribuição comum a todos os profissionais da atenção primária à saúde. E onde é que isso está escrito? Na Política Nacional da Atenção Primária, versão 2017, é a terceira versão, naquela lista de atividades, onde vai estar descrito atribuições comuns a todos os profissionais da atenção primária. E lá vai estar realização de educação em saúde. Então veja, a sua atuação enquanto agente comunitário de saúde, ela pode vir a ser melhor registrada, melhor realizada e melhor valorizada. Não utilize a ficha de atividade coletiva somente como se fosse uma ficha de presença e aí você lançaria qualquer conteúdo, tá bom? Espero que você possa ter gostado dessas sugestões e que sirva para gerar melhores registros, melhores serviços para você e sua comunidade. Siga-me também aqui no Instagram, nesta conta aqui, @jamerson_j, e aqui no nosso canal do YouTube. Faça sua inscrição, deixe o seu like e o seu joinha, ative as notificações no sininho para sempre receber as notificações e lançamentos de novos vídeos. Um abraço, a gente se encontra num próximo vídeo.